Meus amigos, Erdogan está conseguindo o que queria, colocar a União Europeia numa sinuca de bico. Sinuca de bico, para quem não sabe, é um momento do jogo em que não há saída para um dos jogadores. Eu confesso que não saberia explicar muito bem a tal sinuca de bico, porque não fui lá um grande jogador de sinuca. Lembro uma vez ter ouvido no ônibus, eu sentado no ônibus, nas duas cadeiras da frente, um garotinho com seu papai. E o garotinho, lendo uma revistinha, vira para o papai e pergunta: pai, o que é sinuca de bico? O pai olhou para ele, pensou um pouquinho e disse: algo difícil, algo complicado. Tive que rir porque eu também não saberia explicar. Sinuca de bico é um negócio difícil. E aí é que está. Erdogan colocou a Turquia, a Turquia de Erdogan está colocando a Europa numa sinuca de bico. Ela terá que decidir algo difícil em relação à Turquia. Difícil por quê? Porque a Turquia está fazendo chantagem com a Europa. Os desabrigados, os desalojados da região de Idlib estão concentrados entre a Turquia e a Grécia, entre a Turquia e as ilhas gregas. Estão só esperando a abertura dos portões para uma nova leva de desabrigados entrarem na Europa. Erdogan tem ameaçado a União Europeia com isso. Por quê? Porque quer ser um membro com todos os poderes dentro da União Europeia. Quer ser um membro de pleno direito, como diz Erdogan, na União Europeia. Acontece que para isso, para ser admitido como um membro de pleno direito, teria que ser algo mais ou menos parecido com os países europeus da atualidade, onde, pelo menos em teoria, a democracia funciona. E não é o caso da Turquia, onde pairam seríssimas, gravíssimas suspeitas sob a forma de governo, ou melhor, sob a forma repressiva como Erdogan trata a sua população. Esse é um dos problemas. A Turquia não é uma democracia plena. Mas tem outro problema. Uma vez admitido como membro de pleno direito, teria que abrir mão de certas políticas que contrariam o Estatuto da União Europeia, como, por exemplo, querer poder total sobre as ilhas gregas. Outro exemplo, querer tomar posse da chamada faixa neutra na Síria para ficar dono ou de posse dos poços de petróleo daquela região. Outro item da pauta que Erdogan teria que abrir mão, assenhorar-se dos poços de gás natural a leste do Mediterrâneo, leia-se Leviatã. Pois bem, acontece que Erdogan já deu mostras de que não pretende abandonar esses projetos. Quer sim fazer parte da União Europeia como um membro de pleno direito, mas quer ser dono das ilhas gregas. Quer ter pleno controle das ilhas gregas. Quer assenhorar-se do petróleo da faixa neutra da Síria e quer sim tomar conta do gás natural que sai da bacia de Leviatã ou da bacia a leste do Mediterrâneo de modo geral. Aliás, é por isso que Erdogan está na Líbia. Pois bem, o que acontece é que a União Europeia precisa sim tomar uma decisão baseada ou pressionada por uma chantagem. Porque de quando em quando Erdogan aumenta o número de pessoas desabrigadas em busca da Europa. Para a Europa seria muito fácil se o país fronteiriço com a Turquia fosse a Suécia, por exemplo, que costuma receber levas de migrantes de braços abertos.
Ou então a França, ou então a Alemanha, que a despeito de ter Salvini uma posição contrária à abertura e o recebimento de braços abertos de imigrantes, apesar de Salvini, a Itália sim recebe todo mundo de braços abertos, desde que não sejam descendentes de italianos. Não. A esses a Itália tem um controle rigoroso. Nós aqui do sul do Brasil, por exemplo, muitos de nós aqui, italianos, descendentes diretos de italianos, que vieram para cá fugindo da crise na Europa, agora, se queremos o passaporte italiano, teremos que suar muito a camisa. Mas para migrantes as coisas são fáceis. É uma característica hoje dessa Europa globalista. A Alemanha também recebe todo mundo de braços abertos. Acontece que com a Grécia a história é um pouco diferente. Os gregos das ilhas não estão dispostos a receberem mais migrantes. Querem sim fechar os portões e ninguém lá nas ilhas gregas está sorrindo para a situação. O que coloca a União Europeia num dilema: forçar a Grécia a receber os desabrigados e forçá-la ainda mais a transportá-los à Grécia continental para que depois encontrem outros caminhos para outros países europeus, ou fortalecer a posição grega dando-lhe apoio político. Esse é o dilema. O que acontecerá não sabemos, mas sabemos sim que a Europa pode ser dobrada por uma chantagem. Se aceitar a Turquia como um membro com plenos poderes para não receber uma grande leva de desabrigados, terá que aceitar a Turquia com os seus desejos megalômanos, ser dona das ilhas gregas e ser dona do gás que está lá no Mediterrâneo, a leste do Mediterrâneo. E isso implicaria, sim, numa grande crise, numa gravíssima crise com Israel e com o Egito, e também com a Grécia, evidentemente. Se disser não para Erdogan, os problemas, as ameaças constantes, a chantagem permanente, aumentará. E aumentará tendo a Turquia como sua aliada ou como seu aliado, ninguém mais, ninguém menos do que a Rússia, que por conta de uma guerra fictícia colocou armas pesadas na ponta do Mediterrâneo. Essa é a situação do momento para a União Europeia. Bem, para encerrar, uma matéria agradável que mostra que ainda existe amor nesse mundo, por incrível que pareça. Vocês devem saber bem o que significa uma exposição de cães. Exposição de cães é quando os cães são apresentados de modo a cumprirem certos desafios. E ali existe uma série de juízes para julgar a qualidade dos cães. Isso nos Estados Unidos é muito comum e são bastante estruturadas as exposições de cães. Bem, o fato é que numa dessas exposições de cães houve uma cena que chamou a atenção do mundo, que está chamando a atenção do mundo. Uma garotinha autista, levada pelos pais à exposição de cães, foi com o seu cachorrinho de pelúcia. E lá pelas tantas, um dos juízes da exposição viu a garotinha sentadinha num cantinho da arquibancada com o seu cãozinho de pelúcia. E aí aconteceu algo bastante interessante que está bombando nas redes sociais. Vou mostrar o vídeo para vocês. Aí está o juiz, foi até a garotinha com o seu cãozinho de pelúcia. Vejam o que aconteceu.
Uma cena realmente muito emocionante, principalmente para pais com crianças autistas. O juiz de roupa salmão está famosíssimo. A criança se descontraiu a ponto de fazer o circuito imaginário, claro, com o seu cãozinho de pelúcia. Pois é, alguém disse no The Blaze, na mídia The Blaze, que de um juiz vestindo salmão só poderia se esperar coisa boa. O amor ainda existe, sem dúvida. Até depois, amigo.